O livro Mais do que Números surgiu, na verdade ele foi surgindo, olha. Ele veio da necessidade que ao longo dos anos eu tenho percebido no corpo de Cristo em geral e também, sobretudo, em muitos pastores. E digo em muitos pastores porquê? Porque tenho reparado que quando chega a hora dos pastores levantarem a oferta, muitos deles, ainda hoje, no passado isso era mais frequente, mas ainda hoje, é como que um momento no culto que é para disfarçar, levantar a oferta de forma desapercebida e o mais rápido possível. É quase como que os pastores estão a dizer ao seu povo, digamos assim, olhe, peço imensa desculpa por vos expor a isto, por vos constranger, mas é que temos a renda da igreja para pagar e realmente só estamos a fazer isso porque é uma necessidade, senão não o faríamos. E sabe, à luz da palavra de Deus, isto é um engano. Não só um engano, como também um erro. E porquê? Porque se o homem de Deus, o mensageiro que Deus levantou para aquela igreja, ele não instruir o seu povo a respeito do que a palavra de Deus diz, e neste caso, no que concerne à área financeira, ele está a roubar o seu próprio povo. Okay? Está a impedir que o conhecimento de Deus chegue até eles nesta área que é tão importante. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o profeta Oséias disse, o meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento. Então, para a igreja caminhar em liberdade financeira, o conhecimento tem que chegar até eles. O conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz. Por outro lado também, e é por isso que eu começo esse livro, com ideias erradas acerca de prosperidade. E tem muitas que, haverão mais certamente, mas eu coloquei no livro aquelas que eu próprio ouvi ao longo dos anos. E desde aquela ideia, doutrina da prosperidade. Obviamente quem se refere nestes termos à prosperidade financeira está a dizer que é do diabo. Então vem de tudo. Dinheiro é do diabo, porque se a riqueza é do diabo, se não fosse do diabo, o diabo não a teria oferecido a Jesus. Jesus era pobre, Deus não quer dinheiro, o dinheiro é raiz de todos os males e por aí vai. Pobreza é sinal de humildade. Todas estas ideias são antibíblicas. Argumente como quiser, mas não tem base sólida nas Escrituras para poder estabelecer-se como, vamos dizer, um argumento sólido e válido contra a prosperidade. Prosperidade é vontade de Deus. Sempre foi e sempre será. O problema das pessoas que combatem prosperidade é que elas não entendem o que é prosperidade. Para muitos, prosperidade é alguém com dinheiro, alguém que possui muitas riquezas. Bem, desde que lhe diga, na verdade isso não é prosperidade, porque há pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que tudo o que eles têm é só dinheiro. Veja, José, a Bíblia diz que ele era um varão próspero. E ele não tinha nada em seu nome, não tinha qualquer posse. Não era dono nem da sua própria vida. Ele era um escravo. E agora, preso. Mas a Bíblia também diz porque ele era considerado um varão próspero. Porque o Senhor era com ele. Então, prosperidade não é um homem ou uma mulher com dinheiro, com riquezas. Prosperidade é um homem ou uma mulher com Deus. Prosperidade não se resume àquilo que você e eu temos, mas a quem nós somos. Então, depois eu desenvolvo um pouco mais o tema neste livro e, sobretudo, a ideia central do livro, Mais do que Números, não é a questão financeira. Daí que eu coloquei como subtítulo no livro, não é uma questão financeira, é uma questão de honra. As pessoas que normalmente combatem a prosperidade, dízimos e ofertas, fazem-no porque eles não entendem que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com honra, tem a ver com honrar a Deus.
Veja, quando vamos comprar alguma coisa para nós, ou para alguém que nós amamos muito, nós sempre procuramos a comprar ou gastar o melhor que nós podemos, o mais que nós temos, porque amamos aquela pessoa. E no que toca a dar a Deus para o avanço do Evangelho, como é que fazemos? Em alguns casos parece que estão a arrancar os dentes a sangue frio. E sabe, isso não é honra, isso é desonra. E se você não tem entendimento, conhecimento daquilo que está a fazer, é melhor ficar quieto e não fazer nada, porque só está a ter uma despesa, nada mais. Deus não anda atrás de ofertas. Deus anda atrás de ofertantes. Como Deus também não anda atrás de adoração, mas Ele busca adoradores. Então, não é o que você tem, não é o que eu dou, é o nosso coração. Veja, em Gênesis, no capítulo 4, e na verdade, Gênesis capítulo 4 é a primeira referência ao princípio espiritual de honra das primícias. Muito antes do dízimo. Na verdade, entre 17 a 20 séculos antes do dízimo. O dízimo aparece em Gênesis 14. A primeira referência é quando Abraão dá o dízimo do melhor dos despojos a Melquisedeque. E veja, ele dá o dízimo por honra, não pela lei. Muitas pessoas dizem que o dízimo era da lei. Isso é ignorância. O dízimo, na verdade, surge cerca de 640 anos antes da lei. Então o dízimo é antes da lei, o dízimo é durante a lei e, na verdade, o dízimo é depois da lei. Porque, veja, o dízimo na lei era o seguinte: o dízimo do gado, eu já volto a Gênesis 4, mas o dízimo do gado era, o rebanho passava debaixo da vara do pastor e ele contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baixava a vara. Aquele era o dízimo. E a Escritura diz: seja bom, seja mau, é o dízimo do Senhor. Agora, se a Bíblia também deixa esta prerrogativa, se o pastor visse que aquele animal era magro, ou até doente, ou estivesse ferido, e quisesse dar um melhor, ele poderia fazê-lo. Mas neste caso, os dois contariam como dízimo. Então, o dízimo pela lei era assim. Não olha se é bom, não olha se é mau, é o que é. É o que calhou na casa 10, esse é o dízimo, conta como dízimo. Mas Abraão, por exemplo, ele não deu dízimo pelos preceitos da lei que viria depois. Porque a Bíblia diz que ele deu dízimo da melhor parte dos despojos. Ou seja, o preceito da lei dizia: separa, divide em 10, seja bom, seja mau, é aquilo. Mas ele escolheu do melhor dos despojos para dali tirar o seu dízimo. E isto chama-se honra. E na verdade é o que conta. É o que eu digo, não é uma questão financeira. É mais do que números. É uma questão de honra. Então, voltando a Gênesis 4, temos a primeira referência, dizia eu, ao princípio espiritual de primícias. E é isso que eu falo neste livro. Eu não ouvi falar ainda até hoje alguém pregar sobre primícias, mas na verdade é um princípio espiritual de honra e, como disse, antes do dízimo. Então, em Gênesis 4 diz que Caim teve uma ideia de dar uma oferta ao Senhor. E diz que fez-lo ao fim de dias. Abel também deu uma oferta ao Senhor, mas ele foi buscar a sua oferta aos primogênitos, os primeiros que nasceram no seu rebanho, e desses ele deu o mais gordo, o melhor que ele tinha. E a Escritura diz que o Senhor atentou para Abel e a sua oferta, mas não atentou para Caim e a sua oferta. Veja que a pessoa vem primeiro da oferta, porque Deus não anda atrás de ofertas. Se Deus andasse atrás de ofertas, Ele teria aceito a oferta de Caim também. Deus anda atrás de corações rendidos e entregues que o honram. Como Ele disse lá em 1 Samuel: honrarei os que me honrarem, porém os que me desonram serão esquecidos. E porque Deus não recebeu a oferta de Caim? Bem, olhar as Escrituras, eu sou levado a crer no seguinte: Caim deu a oferta ao fim de dias. No fim de... Então quer dizer que antes do fim tem tudo, não é? Então,
Primeiro Caim. Caim, do que ele tinha, do fruto da terra, ele gastou para si. E no fim, ele lembrou-se de dar aquilo que sobrava a Deus. Porém, Abel fez o seguinte. Abel foi buscar do que era primeiro. E do que era primeiro, ele foi buscar ainda o que era o melhor. E essa foi a oferta que Deus recebeu. Então, não tem a ver com finanças, sabe? Tem a ver com honra. O quanto nós honramos a Deus. E quando o nosso coração é totalmente dele e o nosso desejo é honrá-lo, primícias não é problema, dízimo não é problema, oferta não será problema. Agora, quer saber uma coisa? Esses são os princípios que Deus estabeleceu para fazer prosperar o seu povo. Eu falo no livro também, um dos capítulos é domínio. E Deus deu domínio ao homem. É bom nós sabermos que Deus é o autor das riquezas. Não foi o diabo que criou as riquezas. Agora, Deus criou as riquezas, não foi a pensar no diabo nem na quadrilha dele. Deus criou as riquezas a pensar no seu homem Adão e na sua descendência. Só que sabemos que Adão cometeu alta traição contra Deus. Isso fez com que Satanás ficasse na posse de tudo o que estava nas mãos de Adão. Desde a sua autoridade, os seus títulos, o domínio sobre toda a terra, nomeadamente as riquezas. E é por essa razão que Satanás no deserto lá, quando fala em Mateus e Lucas capítulo 4, ele ofereceu a Jesus as riquezas. E sabes, também diz-me que riqueza é espiritual. Jesus está a ser tentado. E ele foi tentado no âmbito do seu corpo, primeiramente. Manda que estas pedras se transformem em pão. Ele foi tentado na área da sua alma também. A sua afirmação, vieste para reinar. Queres que as pessoas te reconheçam como tal, como alguém vindo de Deus? Lança-te do pináculo do templo, vão ver-te a descer do céu, vão acreditar em ti, não é? E depois na área espiritual também. Veja, Satanás associou as riquezas com a adoração. E quer saber uma coisa? Elas estão realmente associadas. Daí nós termos escolhido a capa do livro, a minha esposa ajudou-me até a escolher a capa. Onde nós vemos os 3 reis que vieram do Oriente prestar homenagem a Jesus. E ali eles depositam os seus tesouros, ouro, incenso e mirra, o que de melhor eles tinham. E adoraram a Jesus. Há uma outra tradução que diz que, adorando, apresentaram-lhe os seus tesouros. Portanto, riquezas e adoração andam juntas. E isto sabe porquê? A palavra adoração não tem a ver com música, não tem a ver com cantar. Adoração significa entrega, rendição. Então, quando nós entregamos a Ele as nossas primícias, os nossos dízimos, as nossas ofertas, isso é adoração. Porque estamos a abrir mão para render a Ele. E ao longo de todo o livro, eu falo destes temas que já aqui nomeei e falo de outros também, para, de uma forma ou de outra, ajudar o corpo de Cristo a melhorar o seu entendimento sobre o assunto. Então, ao ler este livro, você vai ter uma ideia melhor, mais luz e pode transformar a sua vida financeira. Então, recomenda-se.